A paz do Senhor, amados. Glória a Deus. Estamos aqui para mais um Resplandecendo Cast, para a honra e glória do nosso Deus, com Amém. mais uma vez aqui a nossa convidada Giovana. Tínhamos comentado no vídeo passado sobre um tema bastante interessante que foi paternidade mal resolvida com Deus, e hoje estamos aqui para gravar esse conteúdo abençoado para cada um de vocês, em nome de Jesus. Giovana, mais uma vez eu vou te pedir que você possa se apresentar para o nosso público, por favor. Gente, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com você. Obrigado. É sempre muito bom compartilhar aquilo que o Senhor coloca no meu coração, né? Então, essa Glória a obra é Deus. maravilhosa. Eu amo estar por aqui e tenho certeza que hoje o Senhor vai falar bastante. Aleluia. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Como eu falei, o tema de hoje é paternidade mal resolvida com Deus. Você que tem dificuldades em enxergar Deus como seu pai, acha que Deus é inacessível, isso é uma farsa, é mentira, ou algo que você está se bloqueando por dentro, alguma coisa que aconteceu na sua vida. E hoje vamos comentar um pouco sobre isso, juntamente com a nossa querida Giovana. Amém, Giovana? Bora Muito lá. obrigado mais uma vez Que pela sua isso. presença Obrigada a aqui para você. compartilharmos esse tema bastante interessante. Então vamos lá para a gente começar. O que significa uma paternidade mal resolvida com Deus? Nós somos chamados de filhos, né? Quando nós aceitamos a Jesus, Sim. né? Nós deixamos de ser criatura para nos tornarmos filhos de Deus. E isso é uma realidade, isso é um fato. O problema é quando, então, o cristão, ou quando nós não conseguimos enxergar essa realidade. Nós enxergamos a Deus só como um Deus soberano que vai, sei lá, tipo, colocar mandamentos ou regras do que você pode ou não pode fazer. Tipo, sabe, como se Uhum. fosse um autoritário, às vezes, né? Sim. E não como pai, sendo que ele é pai. Entende? Então, quando essa realidade para nós, não aos olhos de Deus, porque aos olhos de Deus, ele nos vê como seus filhos quando nós aceitamos Jesus. Mas o Amém. problema está em nós, quando nós não vemos Deus como pai, isso é paternidade mal resolvida com Deus. Bastante interessante. Você falou no caso de enxergar Deus como nosso pai. Você acredita que a nossa, eu creio que talvez sim, mas a nossa figura paterna, nosso pai terreno, Uhum. possa influenciar em algum caso desse, assim, de ter essa 100%. dificuldade de enxergar Deus como nosso pai? 100%. Porque, querendo ou não, nós, seres humanos, nós vamos sempre ter a tendência de, primeiro, crer naquilo que nós estamos vendo, ou basear a nossa crença naquilo que nós estamos vendo. Por isso que tantas pessoas podem ter dificuldade de acreditar em Deus, entende? Uhum. Então, principalmente quando nós não entendemos que primeiro é o mundo espiritual e depois o mundo físico, acaba que a gente, então, inverte isso e baseia o mundo, tipo assim, a gente coloca em primeiro lugar aquilo que a gente tá vendo e Sim. depois o mundo espiritual. Aí, no caso, automaticamente, não é o meu caso, mas imagina se Amém. você teve um pai ausente, Sim. automaticamente você vai projetar isso Em em Deus. Deus. E vai dizer, nossa, se o meu pai aqui na Terra foi ausente, Deus também será ausente. Entende? Sendo que, na verdade, se a gente mudar alguns parafusos aqui dentro e entender que, na verdade, não é assim que funciona, que Uhum. primeiro é o mundo espiritual e depois o mundo físico, peraí, independentemente daquilo que aconteceu aqui no mundo físico com o meu pai terreno, o meu pai espiritual, no caso, o meu pai celestial, na verdade, né? Ele, tipo assim, ele continua sendo meu pai, independente do que o meu pai aqui na Terra fez comigo. Entende? Bastante interessante. Amém. Uhum. Então, no caso, isso também realmente acontece muito. E como uma pessoa que se encontra nessa situação, Uhum. como ela pode resolver isso, não querer enxergar o Pai terreno, não o Pai Deus celestial? Então, a gente pode abordar isso de várias formas, mas Sim. como nós falamos aqui já, né, sobre o mundo espiritual Uhum. e o mundo físico, o mundo terreno, né? Sim. O que que acontece? Quando a pessoa entende que primeiro as coisas acontecem no espiritual, quando as pessoas entendem que primeiramente Deus é e depois o resto, aí talvez as coisas começam a se inverter, porque quando nós vivemos baseados demais naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós podemos tocar, naquilo que aconteceu com a gente não consegue, tipo, como é que eu vou falar? Tipo, corrigir essa crença Uhum. dentro de nós, Sim. entende? Eu acho que tudo, quando a gente volta às raízes, quando a gente volta à essência da palavra ou de Deus, a gente começa a entender que, primeiramente, Deus, né?
é buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando a gente reestabelece as nossas prioridades, as coisas começam a se encaixar. Porque se eu tô mais focada naquilo que aconteceu comigo, ou sobre mim, tudo eu, acaba que eu vou... isso é algo que vai acontecer automaticamente, querendo ou não. Entende? Tipo, se eu só tô olhando pra mim, a minha vida... Eu não tô olhando pra Deus, eu tô olhando... Ok, beleza, então... O que aconteceu comigo? Meu pai foi ausente. Ah, beleza, então... em primeiro lugar, o meu pai foi ausente, quer dizer que Deus também vai ser ausente. Agora, se eu mudo, se eu volto às raízes, se eu volto realmente à essência da palavra, daquilo que deveria ser na minha vida, eu começo a ver, pera, é Deus em primeiro lugar. Quem é Deus? Aí eu começo a me perguntar. Quem é Deus? Deus é pai na minha vida, porque eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Então eu não sou mais uma criatura. Eu sou filho de Deus. Entende? Então quando nós fazemos um shift, tiramos o foco do eu, de nós, daquilo que aconteceu comigo, ou como eu quero as coisas, ou como eu gostaria que as coisas fossem, e coloco o meu foco em Deus, as coisas começam a mudar. Entende? Amém. É um tema bastante complexo. Sim. Mas assim, pra resumir, eu diria que quando você começa a realmente olhar pra Jesus, olhar pra Deus em primeiro lugar e parar de olhar pra você, parar de olhar pra si mesmo, aí você consegue restabelecer a ordem das coisas do jeito que deveriam ser, desde o início. Bastante interessante. Muito bom. E quando uma pessoa, pronto, ela se encontra nessa situação, conseguiu resolver a paternidade mais resolvida com Deus, conseguiu enxergar Deus como o seu pai, você acha que depois ela consiga resolver também esse problema com o seu pai terreno? Consegue pegar por experiência o que aconteceu, o que estava bloqueando ela e Deus, e resolveu com Deus. Pera, então se eu consigo ter acesso ao meu pai celestial, por que eu não posso ter acesso ao meu pai terreno? Será que também tem essa possibilidade? A possibilidade sempre existe. Sim. Né? Porque assim, quando nós enxergamos a Deus em primeiro lugar como a figura de um pai perfeito, coisa que ele é, nós entendemos, as coisas começam a ser, tipo assim, a gente começa a ser curado de muita coisa. Entende? Você talvez, se foi rejeitado pelo seu pai, você sabe que por Deus você nunca vai ser rejeitado, você recebe cura. Você é curado da rejeição, é curado do abandono, é curado de todas as mágoas. Sim, então, isso geralmente é o maior bloqueio que existe com pessoas que têm um problema com seu pai terreno. É abandono, rejeição, o pai, tipo assim, que nunca tinha tempo para os seus filhos e tudo mais. Você saber que Deus, na verdade, sempre vai ter tempo para você. Deus está sempre acessível para você. Quando você é curado de dentro para fora, aí você consegue resolver todo o resto. Se o seu relacionamento com Deus está em dias, eu colocar assim, entre aspas, está resolvido, sabe, isso vai afetar todos os seus outros relacionamentos. Do mesmo jeito que, pronto, se o seu relacionamento com Deus não está resolvido, tipo, se você não tem a paternidade, por exemplo, bem resolvida com Deus, isso vai afetar todos os seus relacionamentos. Todos, românticos, amizades e tudo mais, entende? Então, eu não tô garantindo que, tipo, resolvi com Deus, com meu pai terreno também vai ser resolvido, porque é um relacionamento entre duas pessoas. Então, talvez, assim, da sua parte, pra você vai estar resolvido, porque você vai conseguir liberar perdão. Sim, eu vou lá, isso é interessante. Entende? Quando você é curado, você consegue liberar perdão, entendendo que Deus é o único que nunca vai falhar. Ele é perfeito. Exatamente. O seu pai terreno vai falhar com você, alguns mais do que outros, entende? Mas quando você entende que, pronto, Deus nunca vai falhar, beleza, aí você tem a segurança que você precisa dentro de você. Sabe aquele vazio que as pessoas carregam? Pronto, ele é preenchido. E quando ele é preenchido, você é curado, você está pleno, você está vivendo uma plenitude em Deus. Aí você consegue liberar perdão. Mesmo se o seu pai não queira ter nada a ver com você, mesmo que o seu pai não queira ter esse relacionamento de pai e filho com você, o Senhor te basta. Por mais que seja uma situação ruim, sim, tipo... Nós vamos ter aflições aqui no mundo, né? Não tem como garantir que... que não vai ter. Exatamente. Então, se esse é um problema, cara, eu tenho certeza também que Deus vai te usar nessa área, sabe? Mas é isso. Amém. Que é isso. Glória a Deus. Amém. Tem outra pergunta também aqui bastante interessante. Existe, assim, não sei se tem alguns sinais ou comportamentos que a gente consegue identificar numa pessoa que ela tem uma paternidade mal resolvida com Deus? Então, tem algumas, né? Vamos citar algumas aqui. Problemas com autoridade. Quando você tem problemas com autoridade, não consegue se submeter e etc., é porque geralmente você cresceu, eu não diria sem pai, entende? Às vezes até com um pai presente, tipo assim,
na sua vida, mas quando você não tem um relacionamento muito bem resolvido com ele, pode ser que isso afete, né, tipo, o seu dia a dia. Tanto, eu não falo só na igreja, sabe, mas geralmente essas pessoas vão ter problemas com autoridades na igreja, tipo assim, como se o pastor quer, aí já usa a palavra, mandar na minha vida. Tipo assim... Você não é meu pai. Eu tava pensando, tipo assim, aqui agora veio um pensamento, tipo assim, nem meu pai mandou em mim, ninguém nunca mandou em mim, Exatamente. agora que eu chego querem mandar em mim. Pronto, pastor quer mandar em mim, líder quer mandar em mim, sendo que não é sobre isso. É só, a Bíblia fala claramente sobre autoridades, sobre respeito à autoridade. Existe uma hierarquia, sempre vai existir. Existe no governo, existe nas escolas, existe no trabalho. Você não tem um patrão? O patrão você tem que obedecer, mas só por causa do salário. Entendeu? Com certeza. Mas assim, existe uma autoridade dentro da igreja. Existe uma autoridade, tipo, pronto, como a gente disse, no trabalho, na escola, seja lá onde for. E as pessoas que não tiveram um pai presente ou tiveram um pai, mas pronto, não teve essa figura realmente de autoridade na sua vida. Vai passar por isso. Exatamente. Vai ter essa aflição, assim, esses atritos em relação a... Qual foi a palavra que você usou? Autoridade? Autoridade. Exatamente, em relação à autoridade. Isso, independência. Sabe, não sabe depender de Deus. Não sabe porque, tipo... a figura do pai, do marido, né, é o provedor, é aquele que cuida, aquele que protege, aquele que resolve os problemas. Então, se você não teve uma pessoa na sua vida crescendo que resolveu os problemas pra você, tipo assim, o carro deu problema. Pai, meu primeiro reflexo. Meu carro deu problema no meio da rua. Meu pai pode estar, sei lá, às vezes na Bélgica, fora do país, resolvendo problema. Pai, carro deu isso. O que eu faço? Ou então, no trabalho. Quando, por exemplo, eu vou fechar um novo cliente ou algo do tipo, e eu não sei em relação a preços ou relação, tipo, coisas técnicas assim, automaticamente, pai, o que você acha que eu devo fazer? E tudo mais. Uma pessoa que cresceu sem isso, ela foi obrigada a resolver as coisas sozinha. Esse é meu problema, eu tenho que resolver. Isso é muito forte. É muito forte, isso é muito pesado. Porque aí, como é que eu vou depender de Deus? Se eu sempre resolvi tudo até agora. Exatamente. Deus fala, não, espera, confia, deleita-te em mim, ou tipo, muitas coisas, né? É muita coisa, tipo assim, espera, confia, cara. Mas tem uma tempestade, mas confia, vai dar certo e tudo mais. Não, são pessoas que não conseguem deixar o controle nas mãos de Deus. Elas precisam resolver, entende? Porque não tiver essa figura paterna aqui na Terra. Então, tipo assim, um pai que você consegue ver não tava lá pra resolver seus problemas. O invisível vai resolver? Caraca, isso é muito forte. Tipo assim. Realmente, eu imagino que acontece muito, porque demais. Pronto, pode já acontecer com várias pessoas pronto, teve o pai ali na sua infância, mas durante um certo tempo o pai foi embora, ou abandonou, até mesmo teve o pai, mas não fez isso que você tá fazendo, não fez ali o seu papel de pai, não proveu, não ensinou, não educou, não auxiliou. Isso. Então, esse realmente é bastante forte, o que você falou é bastante interessante, porque, tipo assim, imagina, a pessoa que resolveu tudo, até agora, o momento da vida dela, não confiou em alguém que ela tava vendo. Imagine alguém que eu nem tô vendo. Como é que eu vou esperar algo de Deus? Aí não, a pessoa sai correndo e tenta resolver as coisas do jeito dela, só que ela acaba quebrando a cara. Entende? Isso eu vejo isso muito em meninas. Meninas que tiveram... Porque assim, eu não posso falar por homens. Eu vejo, né, nos jovens, assim, mas com os jovens é mais, assim, uma questão de autoridade, problemas com autoridade ou de confiar, sabe? Tem essa dificuldade em se abrir e né? Tipo assim, relaxar. Tipo, tá tudo bem. Você não... Sabe? Não precisa entrar nesse estado de pânico. Mas as meninas, geralmente, a falta de pai leva a uma dependência emocional muito grande de meninos. Eu não vou nem falar homens. Mas assim, homens também, pronto. De meninos e homens. Sabe? Tipo assim, meninas que não conseguem ficar sozinhas. Não sabem ficar solteiras. Não tipo assim... Fisicamente e emocionalmente precisam de alguém ali. Precisam de alguém lá. Porque é a necessidade, porque nós nascemos com a necessidade de ter uma figura materna e uma figura paterna na sua vida. E principalmente, o tema é paterno, né? Se você não teve o pai na sua vida, a tendência é a menina crescer buscando a atenção dos meninos, precisando de um namorado, alguém pra ficar, né? Então, entre aspas, sabe? E isso sempre vai levar ela a quebrar a cara. Por quê? Em santidade ela não tá. 2, ela vai procurar num namorado, até às vezes assim, futuro marido, um pai. Está errado?
Seu namorado nunca vai ser seu pai. Vai ser seu marido. Seu marido. O seu marido nunca vai ser seu pai, ele vai ser seu marido. São funções totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Não dá pra você depender dele do mesmo jeito que você depende de um pai. Entende? Por isso que... e o que eu faço, Giovana? Pronto, não teve como resolver com seu pai? Resolve com Deus. Enquanto, tipo assim, você... E também não adianta, por exemplo, você ter a paternidade bem resolvida com o seu pai terreno, mas não tem com Deus. Entende? Então, tipo assim, é mais importante você resolver as coisas com Deus, estar bem em Deus, ter Deus como seu pai e você também se comportar como uma filha, Sim. porque todo o resto vai fluir na sua vida, mesmo se você não teve um pai presente. Entende? Então, cara, é isso. Não, realmente, bastante interessante. Então, assim, pra quem se encontra nessa situação, isso, desses sinais de tudo, no caso, era primeiramente buscar se resolver com Deus para que todas as outras coisas possam fluir, que ela também não possa ter dependência Isso. e muito menos a falta de receber a autoridade de outras pessoas, certo? Isso. Amém. Glória a Deus. Isso. A paternidade, ela afeta também na fé de um cristão, a mal resolvida. Ela afeta, assim, um pouco, atrapalha. Demais. É tipo assim, é juntando um pouco daquilo que a gente já falou, né? Sim. Tipo, se você não consegue confiar num cara que você vê, como é que você vai confiar no que você não vê? Que você não vê. Sabe? Então, essas são as pessoas que não sabem depender, que não sabem confiar, que não conseguem. Não é nem que, assim, também não sabem, mas é que não conseguem. Sabe? Até tentam, até querem, falam, Senhor, eu confio em ti. Só que aparece a primeira aprovação e já... Querem logo desistir. Já acabou, já não dá. Entendeu? E tudo isso é sobre... Na verdade, tudo isso é sobre saber quem você é em Deus e quem Deus é na sua vida. É você saber que você é filho e que Deus é pai. Se você é filho, você conhece o pai que você tem, você sabe o que ele pode fazer por você, o que ele faz por você e o que ele tem disponível pra você. Sim. É assim como a parábola do filho pródigo. Tinha 2 filhos. Um deles pegou e falou assim, parte aí a herança, me dá e eu quero viver minha vida. E a gente só foca nele. Mas a gente esquece do cara que ficou em casa, o filho que ficou em casa, e que não se alegrou com a volta do seu irmão. Falando, pai, o senhor matou o melhor... não lembro agora se foi um carneiro... Enfim, o senhor matou o melhor... Sim, pra comemorar quando ele voltou, no isso, caso. Isso. Sim. Tipo assim, não me lembro bem, mas... o senhor fez a melhor festa possível pra receber ele. E pra mim, o senhor nunca fez nada. Ele falou assim, mas filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é... Tipo assim, tudo isso que tá disponível aqui, mesmo você não tendo saído e voltado, igual o seu irmão, é seu. Por que você, tipo assim, tá reclamando? Então, assim, isso pra mim mostra que existem muitos filhos, então, mas que não conhecem o seu pai. Não sabem tudo aquilo que seu pai pode fazer. Então, tipo, por isso que... Ou tudo aquilo que ele tem no seu pai. Exatamente. Então, tipo, primeiro, não vai usufruir, não vai desfrutar daquilo que Deus tem pra você e não vai conseguir realmente, tipo, viver a plenitude daquilo que Deus tem pra você. Porque tem muita coisa que tá disponível pra gente, mas como a gente não conhece o pai que nós temos, que, tipo, quer cuidar. Deus é um pai que quer cuidar. Quer tratar a gente, sabe? E que tem muita coisa disponível pra gente viver, pra gente, né, desfrutar e tudo mais. Só que como você não sabe, você tá tão focado em outras coisas, não tá focado no Deus que você tem, no pai que você tem, tudo aquilo que tá disponível pra você, aí você não consegue realmente aproveitar disso, né? Sabe, Caraca, bastante... Esse assunto, ele é bem... Ele envolve, assim... Abrange muita coisa. Abrange muitas coisas, né? A gente falou um pouco da fé, falou sobre o fato de ter certa... Como é que eu vou dizer? Uma certa receio de receber autoridade. Falou sobre a dependência e tudo. Então, enfim, é um assunto que abrange várias áreas, é bastante interessante. Mas o ponto-chave de tudo é você compreender que o que você passou com seu pai terreno não vai acontecer com seu pai celestial. Exatamente. Que é Deus, que ele é capaz de todas as coisas e ele é o único perfeito que pode suprir tudo aquilo que você tá precisando. Até porque se você se você se encontrar em Deus, você vai saber receber autoridade, uma demanda de alguém, você não vai ser dependente de alguém, porque você vai encontrar isso em Deus, e você também vai encontrar a sua fé tanto em Deus também. Muito bom, glória a Deus. Você já passou por algum momento na sua vida que você se encontrou assim, você disse, realmente eu tenho esse Pai Celestial que fez isso por mim?
Tive. Tipo assim, isso Tive. realmente eu sei que foi Deus que provou mais uma Nossa, vez pra mim. demais, demais, demais. É, como é que eu explico? É até um pouco difícil de falar pra mim, que assim, Sim. eu tô começando até agora, assim, um pouco mais de liberdade pra falar sobre isso, mas eu passei por uma das situações, assim, mais difíceis da minha vida, alguns meses atrás. E ali eu sabia que eu tinha o meu pai aqui Sim. da terra, né? Uhum. Mas aquilo não me era suficiente. Para a situação que eu tava vivendo, só me deleitar no meu pai, no colo do meu pai, tipo assim, terreno, não era o Não foi suficiente, porque não suficiente. foi o meu pai terreno que foi um responsável por isso, e dois, que permitiu isso acontecer. Uhum. E eu me vi num momento de revolta com Deus, assim, me perguntando, Deus, como é que o Senhor pôde deixar isso acontecer? E nesse momento, eu falei isso num story meu ontem, ou antes de ontem, e eu disse que foi aí que eu comecei a viver as minhas experiências mais, assim, incríveis com Com Deus, Deus. porque eu fui obrigada a ver Deus como pai que tava cuidando de mim. Que aquela pior situação que tava acontecendo comigo era o maior cuidado de Deus na minha vida como pai. Ali eu precisei de um abraço do meu pai celestial. E eu tive. Glória a E Deus. se eu não tivesse feito isso, eu teria me revoltado com Deus. Porque eu teria olhado para a situação só com olhos de como é que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida? Nossa, Uhum. se tu és Deus, por quê? O famoso por quê, Deus? Por que Mas, comigo? exatamente. E assim, eu me vi, como eu falei também naquele story, eu me vi por questões de sobrevivência mental, psicológica, espiritual, física, emocional. Eu me vi obrigada a depender de Deus e a olhar pra ele como um pai que, mesmo sendo a pior coisa que pudesse acontecer comigo naquele Uhum. momento, era Deus cuidando de mim. E quem cuida é pai, né? Então, Com que era um certeza. pai que tava cuidando de mim. E aí eu acho que, tipo assim, mais do que nunca eu consegui olhar pra ele como um pai. Porque hoje eu vejo que, tipo, o livramento que foi na minha vida, hoje eu vejo o cuidado que Deus teve comigo em todo esse processo, que na verdade ele só tava me protegendo. Sabe, que aquilo que aconteceu, na verdade, hoje eu consigo ver de uma maneira mais distante, né? Antes eu tava Uhum. dentro da situação, era muito Sim, difícil de dentro ver. da bolha ali de todo. Exatamente. Uhum. Agora, quando eu olho pra trás, eu vejo e falo assim, nossa, aquilo foi Deus me protegendo. Com Porque certeza. se tivesse ido mais longe, Teria sido pior. teria sido pior, sabe? Então ali foi um pai que falou, filha, eu sei que vai doer. Sabe igual o filho que é levado pra tomar uma injeção? Falou, filho, eu sei que vai doer. Mas é pro seu bem. É pro seu bem. Você precisa disso. Então eu vi ali Deus falando, ó, filho, eu sei que vai doer. Mas vem aqui pro meu colo, rapidinho, e vamos passar por isso juntos. Vamos esperar a tempestade passar. E você vai ver que quando a tempestade passar, você vai olhar e vai falar, nossa, isso foi a melhor coisa que me aconteceu. Então, assim, dependência de Deus, nível Pro Max. Tipo assim, nível extremo. Amém. Mas Glória ali a Deus. realmente eu vi Deus como pai e foi, assim, a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha vida. Glória a Deus. Amém. Muito bom. Realmente, então, se entregar para Deus, se deleitar nos braços de Deus, foi o que te ajudou bastante. Você reconheceu Deus como seu pai, mesmo você Sim. querendo, né, meio que se frustrar um pouco Uhum. ali com Deus, por quê? Mas você entendeu que Deus sabe de tudo e todas as Sim. coisas. E a vontade dele é boa, Perfeito e perfeita. agradável. Aleluia, glória a Deus. Exatamente. Muito bom. E no seu ponto de vista, Giovana, o que aqui, como seria uma vida transformada, né, pela paternidade bem resolvida com Deus, a vida tanto de um cristão, assim, como seria no seu ponto de vista? Eu tava lendo um livro muito interessante sobre. Ele fala. Como é que chama mesmo? É o escudo. Faz uns meses. Primeiro o escudo, depois o buquê. É pra mulheres que, tipo assim, primeiro estão vivendo, tipo assim, construindo realmente seu relacionamento com Deus, pra depois se envolver com outras pessoas, né? E lá eu li uma frase muito interessante que eu guardei e ficou marcada, que é: a sua autoconfiança não é mais poderosa do que a sua confiança no alto. Muito Ok? bom. Então, assim, eu falo principalmente como mulher, porque nós nascemos com a necessidade biológica de nos sentirmos protegidas, de ter alguém provendo Sim, pra gente, cuidando da gente, sim, entendeu? sentir amada, cuidado. Exatamente. Então, assim, quando, tipo assim, se você cresce sem esse cuidado, automaticamente você vai desenvolvendo uma autoconfiança.
Entendeu? Tipo, como a gente tinha falado, né? Ah, eu que cuido. Tem umas que levam ao extremo e falam assim, ah, não preciso de homem, que eu não dependo de ninguém, eu sou independente, autoconfiança. Mas ela nunca vai ser Sim. mais poderosa do que a sua confiança no alto. No caso, a pessoa que vive com a sua confiança no alto é uma pessoa que vive uma vida serena. Uma pessoa que vive uma vida, assim, que tudo ao seu redor pode parecer estar dando errado, mas você confia no Senhor, né? Bem-aventurados aqueles que esperam. Esperei com paciência no Senhor. Sim. Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Esse esperei com paciência. Eu acho que quando você sabe quem Deus é na sua vida, que Deus é Pai na sua vida, o resto não te preocupa. Porque você sabe que, assim, que aconteça o que acontecer, o que vai acontecer é pro seu bem. Sabe, o que a vontade dele é boa, perfeita, é agradável. Então, assim, independentemente daquilo que tá acontecendo, é pro seu bem. Então, eu acho que uma pessoa que tem essa paternidade bem resolvida com Deus é uma pessoa que não vai andar estressada por dia de amanhã, não vai andar, assim, preocupada, né? Se ele veste tão bem os lírios, ele também não vai te vestir melhor. Se ele não alimenta os pássaros que não trabalham, ele não vai te alimentar também, sabe? Então, eu acho que é uma pessoa que vai conseguir demonstrar realmente os frutos do Espírito, de Gálatas 5:22. Longanimidade, bondade, não é uma pessoa que vai estar, tipo, sempre preocupada, sempre estressada, entendeu? E aí que a gente entende que a vida vai se tornando mais leve. A gente entende que realmente o jugo é suave, o fardo é leve, de Jesus. Entende? Você não anda toda hora preocupada com aquela carga nas suas costas, porque você sabe que tem um pai que tá cuidando de tudo isso pra você. Sabe? É tipo aquela criancinha que vai atravessar a rua, e se ela tá segurando na mão do pai dela, ela nem olha pra direita, pra esquerda, pra ver se tá vindo um carro. Ela só anda, entendeu? Tipo, de uma maneira serena, de uma maneira calma e confiante, sabendo quem Deus é na vida dela, que Deus é pai na vida dela. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Amém. Realmente bastante interessante. E agora, já que pra gente caminhando pro fim, eu queria perguntar pra você. Eu creio que sim, né? Paternidade mal resolvida tem cura. Com certeza. Pronto, e para quem se encontra com a paternidade mal resolvida, como curar e sair disso para se livrar? Porque eu creio que isso realmente é muito triste, muito ruim, porque isso afeta, como a gente comentou, afeta a fé, afeta a autoridade, Sim. afeta a dependência. Sim. Isso a gente só comentou 3 fatos, eu creio que afeta Tem muita várias coisa. outras coisas. Uhum. Então, assim, para quem se encontra atualmente com paternidade mal resolvida, como resolver isso e se entregar verdadeiramente para Deus? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é a palavra. E todas as verdades que estão escritas sobre nós e sobre a paternidade de Deus sobre as nossas vidas e sobre a nossa filiação a Deus, sobre nós sermos filhos, está escrita na palavra. Então, se você conhece a palavra, você pode pegar aquelas verdades e falar sobre você. Falar, eu sou filho de Deus. Deus é meu pai. Se ele veste... Repetindo, né? Se ele veste tão bem os lírios do campo, ele vai me vestir melhor ainda. Se ele alimenta os pássaros, ele vai me alimentar melhor ainda. Então, assim, o que Satanás fez desde o início é tentar roubar aquilo que Deus coloca sobre as nossas vidas. Sabe? Foi assim que ele enganou Eva. Foi assim que ele tentou enganar Jesus no deserto, né? Se tu és, sendo que em Mateus 3, Deus disse, quando Jesus se batizou, o Espírito Santo veio e os céus se abriram e o Senhor falou, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então ali Deus disse, você é meu filho. Então a primeira coisa que Satanás tenta fazer em Mateus 4, quando Jesus vai pro deserto, é, se tu és o filho de Deus. Entende? Então, provoca ali. Exatamente. Se você sabe quem você é, pode vir qualquer coisa que não vai te roubar. Mas se você não sabe quem você é porque você não conhece a palavra. Então eu diria que começa a a mergulhar nas escrituras e, tipo assim, nem que seja, tipo, anotar algo, tipo assim, toda vez que você vê uma verdade que Deus tá falando sobre você. Você é meu filho, você é amado, você é perdoado, eu cuido de você, não precisa se preocupar, não se preocupe com o dia da manhã e tudo mais. Nem que seja, anota e lê todos os dias isso sobre você. Porque aí, quando vier, e vai vir, com certeza. Quando Satanás vier com alguma acusação, tipo, você não é... desculpa. Você não é filho. Você não é amado. Ah, o seu pai da terra te rejeitou, então Deus vai te rejeitar. Se você tiver essas verdades cravadas no seu coração, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se essa palavra estiver escondida no seu coração, pode vir o que for.
você vai falar, não, peraí, Satanás, você tá errado. Eu sou amado, sim. Eu sou filho, sim. Então, assim, a importância de você ter a palavra realmente escondida no seu coração. Porque aí, quando Satanás vier tentar roubar a sua identidade de filho, ele não vai conseguir. Porque você vai levar... Em Efésios 6, a armadura do Espírito, Sim. quando fala sobre a espada dá a verdade. Então você, exatamente, é a palavra. Então você combate aquilo que Satanás vem tentar roubar de você com a verdade, com a palavra. E o escudo da fé, então você também precisa crer. No tempo que você está se escondendo, é atrás da fé. Eu creio em cada palavra que o Senhor fala sobre mim. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Uma ótima definição aí para você que está passando por esse momento difícil da sua vida. Né, você possa estar não enxergando, mas está acontecendo, então você faça atenção se você está passando por isso, que nem a Giovana comentou aqui, mergulhe na palavra, se aprofunde em conhecer Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso. Então seja liberto, porque o que o diabo quer é te roubar o que Deus tem na sua vida, em nome de Jesus, mas ele não vai conseguir, porque Deus é maior nas nossas vidas. Amém? Amém? Glória a Deus, mais uma vez, obrigado, Giovana. Dê um tchau aí pro nosso público, por favor. Não se esqueça de que você é filho amado, você é filho perdoado, com condição que você tenha aceitado, sim, o sacrifício de Jesus na cruz, né? Porque Deus nos amou tanto que ele enviou o seu filho para que a gente possa ter de novo esse acesso a Deus. E esse acesso também é a paternidade, né? Para que ele possa ser pai nas nossas vidas através do sacrifício de Jesus. Então, mergulhe nas escrituras, guarde as palavras no seu coração para quando Satanás tentar roubar isso de você, isso não aconteça. Então, realmente, esconda essa palavra, 7 chaves no seu coração, para quando Satanás tentar roubar, você falar, não, peraí, eu sei quem eu sou. Eu conheço a minha identidade de filho e eu conheço a identidade do meu Pai Celestial sobre a minha vida. Amém. É isso aí. Amém. Muito obrigado. Peço que você curta o nosso vídeo, compartilhe, comenta, deixe um comentário abençoado, se inscreva também no nosso canal, ative as notificações aí. Assim que cair um vídeo novo, você será notificado e será abençoado em nome de Jesus. Obrigado pelo seu tempo até aqui. Foi precioso compartilhar esse momento com vocês. Espero que tenham aprendido e gostado do nosso vídeo. Obrigado mais uma vez, Giovana, por compartilhar esse momento. Espero te ver aqui mais vezes. Com certeza. Em nome de Jesus, com temas interessantes para cada um de nós. Muito obrigado, fique na paz de Deus. Obrigado pelo seu tempo. Glória a Deus.